A gente tem essa crença de que não é pra gente, não é pra ser prazeroso e que pra agradar o outro vale qualquer coisa, né? Então a gente coloca sempre outras coisas em primeiro lugar e nunca dor no sexo é normal. E essa matéria também falou sobre a eficácia do uso de cannabis para amenizar a dor durante o sexo. O que vocês acham desse tratamento? Uma coisa, você já sentiu dor na hora da relação sexual e acabou deixando pra lá? Por que será que isso acontece? Será que isso é normal? Será que não é? A gente vai descobrir que não é normal. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, estão aqui duas ginecologistas hoje, a ex-BBB, Marcela McGowan, e a Mariana Assunção. Obrigada, meninas, pela presença de vocês, é um prazer tê-las aqui. Obrigada, Mari. Muito bom estar aqui. Muito bom ter vocês. Vamos falar um pouquinho, por que você acha que as mulheres sentem dor e acham às vezes que não é normal, deixam pra lá. Acho que assim, foi bastante da criação, né? Então eu acho que toda a mulher ainda não se dá o direito de falar o que ela realmente sente, acha que ela tem que cumprir aquele papel, ter a relação, e não pensa que isso, na verdade, pode estar relacionado, às vezes, a alguma doença, alguma condição. Então, vai indo naquela função, preciso fazer isso, aí tem que cumprir meu papel, e vão deixando o que ela quer e o que ela sente sempre, assim, em segundo plano. Eu acho. A gente é bem socializada pra ser boazinha também, não reclamar muito das coisas, né? E, infelizmente, as mulheres, eu acho que ainda veem o sexo como um dever, né? Elas devem isso, principalmente aos homens, assim. Então, fica um pouco essa do, se eu reclamar é uma questão, é um problema meu, eu não gosto disso, né? Eu não sei fazer isso. Então, as mulheres se culpabilizam, acho, também. E nessa, elas vão achando que é normal, que é natural, isso está acontecendo e vão deixando passar. E você acha que a gente conhece bem o nosso corpo, nós, mulheres? Eu acho que não. Acho que a gente desconhece o nosso corpo. A gente é muito afastada desde cedo, né? O que falam pra gente é tira a mão daí, né? Não pode se tocar, não pode ter esse contato mais íntimo. A gente ainda tem essa coisa do corpo como algo estético e bonito para ser olhado e admirado pelos outros, mas a gente com a gente mesmo, eu acho que falta muita conexão e muito conhecimento. A tua relação com o teu corpo mudou depois que você virou especialista? Muito, mas mudou depois de adulta já, né? Já depois dos 20 e tantos anos. Isso que eu acho mais... assim, triste, que eu levei muitos anos da minha vida pra me conhecer, pra olhar pro meu corpo, até nesse sentido de carinho mesmo, assim, né? Não, nem no sentido sexual, mas de tipo, o que meu corpo faz por mim, né? Tipo, o que ele permite que eu viva, e não só, né? Meu Deus, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Mas mudou assim, depois de fazer a especialidade, depois de estudar muitas coisas, eu fui estreitando essa relação. É muito interessante isso que você falou, né? O que meu corpo permite que eu viva. Sim. A gente esquece que a gente tá aqui com um corpo justamente porque ele permite que a gente experimente a vida, com toda a intensidade que a vida tem, né? Exatamente. É por isso que o corpo tá aqui, né? Eu falo que ele é um portal pra te permitir experiências aqui na Terra, né? Na verdade, quem você é não é só o seu corpo, né? Agora, Xará, pode chamar de Xará, tem que chamar de doutora. Me conta uma coisa, por que não é normal sentir dor no sexo? A dor, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada. É um mecanismo do nosso corpo. Então, você tem que prestar atenção. Aonde tá doendo? É porque você não tá excitada e tá com uma baixa lubrificação? É porque você está após a menopausa e já tá sentindo alguns sinais de atrofia? É uma dor no fundo que pode estar relacionado a outros tipos de doença? Então, a dor é sempre um sinal. Então, se você tá tendo dor, a gente tem que investigar o porquê que isso tá acontecendo. Porque sexo é para ser uma coisa prazerosa. A partir do momento que tá doendo, tem algo errado. E que tipo de mulheres, eu queria saber se existe um perfil de mulher que leva mais frequentemente essa queixa para o consultório, a queixa de dor. Vocês conseguem perceber isso ou não? Não, tem algumas mulheres, eu acho que assim, tem um histórico, por exemplo, as pacientes com vaginismo, muitas vezes são mulheres que sofreram traumas associados à relação sexual, abuso, e acabam desenvolvendo um trauma, então tem esse perfil e que é uma questão bem psicológica e que tem que ser trabalhada com outro modo de abordagem e tratamento. E existem as pacientes que você vê uma patologia bem determinada. Mas isso pode acontecer com todas as mulheres, né? Então, assim, em todas as faixas etárias, né? Eu acho que depende bastante da queixa. Essa queixa, às vezes, da lubrificação, às vezes vem nas mulheres mais velhas. O pós-menopausa costuma ser um momento de transição em que essa queixa aparece bastante, né?
Agora, o vaginismo, aí tem até um perfil de mulheres. Mulheres geralmente mais controladoras, né? Ou que tiveram algum histórico. Eu tenho a impressão de que não é todo mundo que sabe o que é o vaginismo. Vamos explicar? Sim. O vaginismo é uma condição que você faz uma contração involuntária da musculatura ali ao redor da entrada do canal vaginal. Então, a gente tem músculo ali, né? Que sustenta os órgãos da pelve. E aí, quando você tem uma contração sem você querer dessa musculatura, isso te impossibilita ou faz com que qualquer penetração ali seja muito dolorosa, muito desagradável, né? E como é uma coisa que você não percebe que você faz, e a gente tem, em geral, já pouca consciência dessa musculatura, né? Então as pessoas só vão detectar quando vai fazer, às vezes, ou um exame médico, ou vai ter a primeira relação com penetração, e aí percebe que tá esquisito, que não tá conseguindo, ou que consegue, mas é muito desconfortável. Então é uma condição bastante chata, né, e limitadora, mas que tem tratamento. É importante que as mulheres saibam disso, porque dá pra sair dessa. Como? Faz relaxamento, massagem? Mais ou menos isso. Tem então um tratamento com fisioterapia, então você usa... Primeiro ela conheceu o corpo dela, né? Então o trabalho começa até antes, ela conheceu o corpo, entender, então desde aulas assim de mostrar para a paciente, para ela entender melhor o corpo, técnicas de relaxamento, usar moldes, e aos poucos é um processo assim, mais lento, mas é isso, é uma área que eu falo que usa fisioterapia, terapia, sexóloga, ginecologista, vai de tudo um pouco. É muito curioso, né? Porque a gente acho que não passa pela nossa cabeça que a gente pode juntar tensão na musculatura ao redor do canal vaginal, né? Eu me lembro na época que eu tava me preparando para ter um parto normal, que eu fiz fisioterapia de assoalho pélvico, eu falava, gente, mas como é que tem tanta tensão aí? É muito louco, porque quando faz massagem nessa região, a gente percebe a tensão que a gente acumula. E a gente começa a conhecer aquela região também, né? Sem dúvida. E como é algo que a gente não tem, como eu falei, consciência, então a gente vai botando ali estímulos sem perceber, né? E às vezes faz essa tensão. E o que a Mari falou é interessante, porque às vezes só a fisiopélvica resolve para algumas pacientes. Se é uma coisa, por exemplo, tem gente que tem vaginismo pós-parto, geralmente um quadro mais agudo. Então faz a fisiopélvica, já resolve aquilo ali. Agora tem gente que traz esse vaginismo de um trauma de abuso, aí vai ter que associar a psicoterapia junto, né? Então é um tratamento que vai sendo bem individualizado. Quando vocês falam de trauma de abuso, vocês estão falando, claro, de uma violência contra o corpo da mulher, mas não necessariamente só das violências não consentidas. Porque às vezes a gente sofre violência com consentimento mesmo, não percebe pela falta de consciência. Exato. Sim. E pode ser dos dois tipos. É na verdade, um trauma nas relações anteriores que ela viveu, sem necessariamente ser um abuso sexual, uma relação não consentida. Mas apenas, às vezes, a dinâmica de um relacionamento anterior pode ir gerando na mulher um trauma. Sim. Às vezes, por ela sentir dor na outra relação e o parceiro nem sempre compreender isso, ela sem querer vai criando essa, digamos, aversão e essa dificuldade de relaxamento nas relações futuras. E até isso que vocês falaram, por exemplo, né, do fato das mulheres estarem sempre preocupadas em oferecer o prazer e não em receber o prazer, também pode ocasionar trauma ao longo da história, da narrativa desse corpo? Sim. Sem dúvida, você falou um negócio que é muito curioso. Tem muitos estudos que mostram que as mulheres têm lembranças e traumas corporais, simulando traumas de abuso, sem ter lembrança de um trauma específico. Mas você fazer sexo pelo outro sem querer já é uma forma de violência com você, né? É pesado a gente dizer assim, mas essa é a realidade. Você tá se violentando, você tá passando pro teu corpo essa mensagem de que você tá fazendo algo que você não quer. E aí você... O vaginismo e outras dores também, eles trazem esse componente, assim. Você faz esse trauma, gera um gatilho de medo disso acontecer de novo, aí quando vai ter outra relação, esse gatilho faz uma tensão maior ainda, dói mais, e assim vai um círculo bem vicioso, assim. Então, sem dúvida, esse fato de você estar fazendo sexo por obrigação gera uma memória corporal que não é legal. E é isso, né? O corpo tem memória, né? Independentemente da gente ter a consciência daquele evento, né? Isso é muito louco. Agora, o tipo de relação sexual pode afetar na dor? Se é uma relação mais intensa, mais tipo, pode dar mais dor ou não? Depende da causa, né? Assim, como a Mari falou, nunca é normal ter dor. Lógico que tem gente que gosta de dor, daí é outro fator, que daí não é uma dor causada pela penetração, nem nada disso, né? Mas assim, nunca é pra você sentir dor. Óbvio que se for algo mais intenso, você tem mais propensão, por exemplo, a ter dispareunia, que é a dor de penetração mais profunda, né? Mas qualquer tipo de penetração, geralmente as relações com penetração, né, podem causar algumas dores. Tamanho do pênis na penetração pode causar mais dor?
Até pode. A vagina, ela é bastante elástica, né? E quando ela tá excitada, ela dobra de tamanho. Então, assim... O canal dobra de tamanho? O canal vaginal, né? Ele dobra de tamanho pra receber. Passa um bebê, né? Então, assim, acho passa que não passa tem dois, passa um 15. pênis, assim, que realmente se compara a cabeça de um bebê nessa vida. Mas o que tem mais ligação, eu acho que é o relaxamento, a lubrificação e a excitação, né? Sem dúvida. E claro, aí assim, cada pessoa vai se sentir melhor em alguma posição, isso você pode ir testando. Pode ser que um pênis mais avantajado numa determinada posição sinta um pouco mais de desconforto, né? Às vezes eu acho que para dispareunia de profundidade, que é aquela no fundo e não na entrada da vagina, para pacientes que têm, por exemplo, uma endometriose ou uma coisa assim, daí, dependendo da posição e do tamanho, pode ter mais desconforto. Sim. Então, dependendo aí da causa da dor, né? Agora, antes da gente entrar em endometriose, que eu acho um assunto bem importante, queria que você se explicasse um pouquinho como é que é essa dor. Porque acho que as pessoas devem estar em casa, as mulheres devem estar em casa, falando assim, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho aquilo? Como é que é? Como que a gente descreve essa dor? Acho que a gente pode dividir anatomicamente. Existe a dor na vulva, que é a região externa, que a gente chama de vulvodínia, que é uma dor que às vezes nem penetração precisa, só o toque naquela região já tem a dor. A dor do vaginismo, geralmente ela é uma dor mais na entrada do canal, é como se você sentisse que tá fechado, bloqueado de passar ali a penetração. E a dor profunda é a dorzinha no pé da barriga, né, Mari? Que Uma coisa reflete mais como uma cólica. cólica, às vezes, e você sente dor. A dor também, após a menopausa, é mais comum também na penetração, assim como o vaginismo. E outras patologias, como endometriose ou algumas infecções, promovem geralmente uma dor mais profunda. E a paciente sente como se fosse uma cólica, e às vezes até após a relação podem perdurar com esses sintomas, sentindo dor após o término da relação. Na menopausa, a dor é causada pela falta de lubrificação e pela atrofia já dessa região? Isso, os dois. É uma soma de fatores. Endometriose pode ser algo que provoca dor? Sem dúvida, né? A endometriose é uma doença que pode atingir diversos órgãos pélvicos, mas um dos lugares mais comuns da gente ver endometriose é na região atrás do colo do útero, né? E é uma região altamente inervada. Então, querendo ou não, durante a relação você tem esse processo de excitação, alongamento da vagina, e isso, às vezes, só a excitação já gera alguns impulsos desse tecido que está doente, acometido pela endometriose, e no momento da penetração, o trauma também gera estímulo e, às vezes, essas pacientes acabam até evitando ter relação por conta de dor. E nem sempre é uma dor que, toma um analgésico e vai ter uma relação. Não, elas não conseguem. Acaba que elas começam a evitar ter relação para não chegar nesse nível de dor. Vamos tirar alguns mitos, então, sobre endometriose aqui. Endometriose sempre apresenta sintomas? Não, nem sempre. Pode ser silenciosa, então é bom acompanhar. Como é que a gente suspeita de uma endometriose? Casos familiares são os que a gente mais recomenda, né? Fazer algum tipo de investigação. Geralmente não tem sintoma, então seria a partir de uma queixa que a gente ia descobrir irregularidade menstrual. A infertilidade. Então, às vezes, a paciente não tem dor, mas começou a tentar engravidar e não está conseguindo. Daí a gente vai investigar e descobre que, às vezes, tem uma endometriose mesmo extensa, apesar dela não ter dor. Mito ou verdade? Exercício físico pode ajudar a controlar a endometriose? Verdade, ajuda muito no controle, principalmente dos sintomas de dor. O paciente se sente muito melhor, é super legal, faz parte do tratamento. E outro mito ou verdade aqui, entrar na menopausa cura a endometriose? Vai tirar os focos, né, de endometriose. Diminui bastante, mas assim, às vezes a gente opera paciente pós-menopausa que ainda tem os focos, mas geralmente os sintomas regridem muito após a menopausa. Uma vantagem da menopausa, né, gente? Pelo amor, né? A endometriose ela é uma doença estrogênio dependente, né? Então exato. ela depende da produção de estrogênio, tirou estrogênio na menopausa, vai cair, mas ela também é uma doença inflamatória. Então, às vezes a pessoa carrega esse componente da inflamação mesmo depois da menopausa. Mais uma aqui. Mulheres com endometriose não podem ter filhos. Isso é mito ou é verdade? Mito. Podem ter. Podem ter filhos. Às vezes com mais dificuldade, né? Às vezes com mais dificuldade, não é sempre. Pode ser necessário recorrer a procedimentos cirúrgicos ou até reprodução assistida, mas não é para desistir do sonho.
Mas normalmente, quando você falou assim, as pessoas começam a tentar engravidar e podem estar demorando por causa da endometriose. Isso. Quanto que eu tenho que, suspeitar? Quanto tempo tentando ter filho eu tenho que suspeitar? Putz, será que eu tenho endometriose? Em mulheres mais jovens, digamos, abaixo de 35, 38 anos, a gente pode esperar aí uns 1 ano a mulher tentando engravidar para fazer uma investigação. Mulheres mais velhas, um pouco mais perto dos 40, a gente não espera tudo isso. Então, porque já tem uma reserva ovariana mais baixa, então a gente tem que ser um pouco mais agressivo e começa o processo de investigação antes. Mas eu brinco com as pacientes do consultório também, que assim, a nossa geração nossa, me programei para ter filho agora, não vou esperar 1 ano para ver se eu consigo, para daí ir atrás de alguma coisa. Então, às vezes, a gente já começa essa investigação antes, principalmente se após parar o uso de métodos contraceptivos, a paciente começou a ter, por exemplo, dor. Começou a ter cólica que ela não tinha enquanto usava o anticoncepcional. Daí já começa a investigação. É. Endometriose, o tratamento é sempre cirúrgico ou não? Não, nem sempre. Depende principalmente dos seus sintomas e do seu objetivo. Então, tem pacientes que tem muita dor e às vezes não querem engravidar, a gente consegue tratar com hormônio, anti-inflamatórios, uma série de medicações para controle de dor. Se a paciente tem desejo reprodutivo, às vezes ela pode ser necessário um tratamento cirúrgico, às vezes ela vai só para fertilização sem operar a endometriose, mas tem alguns locais que se a endometriose estiver acometendo, a gente precisa operar. Daí não tem jeito, independente dela ter ou não sintomas relacionados. Tipo no apêndice, no ureter, são lugares, intestino delgado, que se a endometriose tiver, a gente precisa abordar independente da paciente ter sintoma ou não. Mulheres com genes para endometriose, ou seja, que tem herança genética para endometriose, tem um risco maior de desenvolver câncer de ovário? Existe essa associação, mas assim, câncer de ovário é um evento bem raro, né? É um câncer que não é tão comum. Existe alguns estudos já relacionando a endometriose com um pequeno aumento ainda nesse risco de câncer, mas não é que toda mulher que tem endometriose vai desenvolver um câncer de ovário, isso precisa ficar também não claro, é que né? a endometriose vire, né? É uma maior frequência de pacientes associados, que tem, associados. Não ela vai virar, a endometriose não vai virar câncer de ovário, que são processos diferentes, né? O câncer é uma divisão celular ali, né, diferente do que deveria estar acontecendo, mas tem maior incidência, sim. Agora, Marcela, a gente tem falado cada vez mais abertamente de sexo, mas ainda é um tema com muito tabu, né? Você acha que esse estigma que a gente tem no sexo, o tabu, pode afetar a saúde mental, emocional das mulheres? Eu acho muito, Dos homens né? também, né? Sim, dos homens também. Eu falo menos, né? Porque assim, eles já tem bastante coisa pra eles, né? Então eu me dispus a falar pras mulheres, mas em geral sim, né? Pra todo mundo, tudo que é tabu, a gente acaba perdendo informação. Porque quando a gente não fala sobre esse assunto, a gente se silencia sobre esse assunto, tem menos disponibilidade de informação, você troca menos com outras pessoas. Eu postei um vídeo recentemente que falava sobre coisas que a gente pensa na cama, assim, né? E aí muitas mulheres mandaram, me identifiquei muito, né? Que é a coisa do, meu corpo, ou meu cheiro, ou será que ele tá pensando alguma coisa errada de mim porque a gente tá fazendo isso no primeiro encontro? Todas aquelas coisas que a gente leva pra cama, né? E aí, quando eu postei, uma das mensagens que eu mais recebi foi, é tão bom saber que isso não acontece só comigo. E esse é o grande problema do tabu, porque você fica sozinha, isolada naquele problema. Então, se você tem uma dor no sexo e você acha que é um grande problema só seu, que ninguém mais tem, isso tem um custo mental muito grande pra você, né? Então, tudo que é tabu, eu acho que isola a gente e priva a gente de informações. Qual é a sua dica pra esses pensamentos quando eles aparecem na cama? Assim, é compartilhar com o parceiro, com a parceira? Eu acho que, assim, tem que olhar pra isso tudo como um geral, né? Porque a gente tem que entender o porquê que a sociedade cobra tanto essas coisas da gente pra que a gente não precise levar pra cama. Mas quando eventualmente vem na cama, eu acho que existem algumas técnicas de mindfulness que podem ajudar, né? Que é você tentar respirar, se concentrar nas sensações ali do corpo, relaxar, né? Se você percebe também que você tá na cama com alguém que você tem que estar muito encanada com isso, talvez você devesse se rever se você tá na cama certa, sabe? Assim, essa é uma dica importante. Essa é uma dica importante. Mas tem uma construção social por trás disso que não é tão simples de desconstruir, mas através de informação, conversa, a gente vai. Eu acho que diálogo com parceiro é sempre essencial, porque às vezes você cria uma coisa gigante na sua cabeça que nem é, né?
Né? Às vezes a gente fica, por exemplo, ai, nossa, mas será que a pessoa tá cansada de fazer sexo oral em mim? Não sei o que, será que ela... E a pessoa tá amando. Se você não tem essa troca, né, você fica achando que tá tudo errado. Não, aí você não consegue gozar porque você tá lá preocupado com isso, né? Tá, puta, eu tô dando trabalho aqui, né? Então, sim, assim, na hora, no momento, o que pode ajudar? Respirar bem fundo, tentar se concentrar nas sensações do corpo pra tentar desligar o mental que fica ali apitando e dar uma olhadinha nesse geral social, que a gente vai juntos, gente. Não é tão simples, mas a gente vai juntos. Acabamos de descobrir que meditação ajuda até no sexo, né? Muito. Respiração é uma coisa, tipo, incrível no sexo, assim, pra amplificar a chance de orgasmo, pra você estar mais presente. É sensacional. Se tem algo relacionado a sexo que até hoje é um mistério, é o orgasmo feminino. Ele é o ponto mais alto da Ele é o ponto mais alto das relações sexuais em mulheres e é sinalizado por contrações mais altas seguidas por mais fracas e começam no clitóris e se espalham para os músculos da pelve. Quando a gente vê, o nosso corpo todo tá sentindo algo parecido. O coração acelera e a respiração fica mais ofegante. É claro que o conjunto de sensações vai variar de pessoa para pessoa, mas no geral, todo mundo sente esses efeitos aí que eu falei. E o orgasmo pode vir de diferentes estímulos. Ele pode ser mais direto, vindo de estímulos físicos em áreas sensoriais, ou ele pode ser mais subjetivo, vindo de cheiros ou estímulos mentais, como o pensamento e as fantasias. Esses estímulos, independentemente da origem, chegam ao córtex cerebral. Se mantidos por muito tempo, eles vão culminar em algo físico, dando origem ao orgasmo. Agora que a gente sabe o que é o orgasmo feminino, fica a dúvida. Para que ele serve se ele não é para reprodução? E só os humanos têm? Primeiro, sobre os animais. Todas as fêmeas de mamíferos têm clitóris. Testes feitos com chimpanzés mostraram que as fêmeas têm reações parecidas com o orgasmo feminino. Porém, não tem referências de estudos suficientes para saber se é algo como o orgasmo feminino. Isso porque o sexo animal normal costuma ser mais rápido e violento, que é só para reprodução. Já no caso dos homens, a situação também é um pouco parecida. O orgasmo deles vai culminar na ejaculação, que expele o esperma, ou seja, também é para reprodução. Mas no caso das mulheres, algumas teorias também foram criadas para tentar entender se o nosso orgasmo tem alguma função do tipo. Uma delas diz que a nossa contração muscular durante o orgasmo seria para prender mais o esperma dentro do corpo. Mas essa teoria já foi amplamente refutada pela ciência. O mais provável é que o orgasmo feminino seja um subproduto evolutivo e não tenha qualquer relação com a fecundação ou a evolução. Isso, porém, passa longe de querer dizer que ele é inútil, já que traz muitos benefícios para a esfera psicológica e social, questões que são fundamentais para a nossa evolução. Além disso, vamos combinar que não é necessário nenhum motivo para o nosso orgasmo existir, né? Só o prazer já é suficiente. Apesar de ainda serem tabus, né, dor no sexo e endometriose são temas que geram muita curiosidade entre as pessoas e a busca por informação nunca é demais. Então vamos ver o que foi notícia sobre esses assuntos? Segundo uma reportagem, 1 em cada 6 mulheres revelou aguentar desconforto com frequência ou toda vez. Ainda existe, né, gente, uma crença de que sexo não é prazeroso para a mulher, nem precisa ser prazeroso para a mulher. E aí a gente acaba normalizando a dor, o que não deveria ser natural, né? É muito chocante ver esse número, né? Das queixas sexuais, essa é uma das que mais me choca, assim, porque é algo físico, né? O resto, a dificuldade do orgasmo, né? A dificuldade do desejo, tem outras questões envolvidas, mas algo físico, você tolerar algo físico durante tanto tempo, me choca, assim. Mas sim, a gente tem essa crença de que não é pra gente, não é pra ser prazeroso, e que pra agradar o outro vale qualquer coisa, né? Então a gente coloca sempre outras coisas em primeiro lugar, e nunca dor no sexo é normal. E essa matéria também falou sobre a eficácia do uso de cannabis para amenizar a dor durante o sexo. O que vocês acham desse tratamento? Eu acho interessante, principalmente, né, aí o canabidiol, ele pode ser usado na forma de óleo, pode dar alívio, porque ele ajuda a relaxar a musculatura, então a paciente que sente dor, mas eu acho que aí uma dispareunia, principalmente de penetração, que a gente chama, que é na entrada da vagina, ele ajuda bastante aí, às vezes, a relaxar, e é uma das alternativas que a gente tem. Como é que a gente... porque tem muita gente comprando óleo de canabidiol, né, tipo na internet, e aí
tem riscos, né? Tem riscos, a gente não sabe se é verdade, né? Se é a matéria-prima está lá realmente, qual a fonte disso. Então, eu acho que sempre tem que ir pelos métodos legais. Buscar receita ou não? Receita médica, pelo próprio site da Anvisa, né? Tem como ir com receita médica para ter certeza que o fornecedor é um fornecedor sério e que realmente vai trazer os efeitos que a gente está procurando, né? Eu queria dicas finais, assim, para as mulheres não sentirem mais dor durante o sexo e entenderem de uma vez por todas que sexo tem que ser prazeroso. Não, acho que assim, dicas primeira coisa, se você tá sentindo dor, saber que isso não é normal e procurar ajuda, é o principal passo. Então você vai falar com o parceiro, então ter o diálogo, né, com o parceiro, falar que tá incomodando e ir atrás de ajuda, investigar para você fazer um tratamento guiado para a causa dessa dor. Porque é muito importante você conseguir, né, ter uma relação prazerosa sem tá sofrendo pra isso, né? Sim. Brinquedos, vibradores, mulher se explorando sozinha, pode ajudar a diminuir dor? Essa é a minha dica, na verdade. Se conhecer, se explorar, entender o que te excita, né? Muitas das dores têm uma falta de excitação ali, né? Então, a falta de excitação não traz esse alargamento do canal que a gente precisa, não traz a lubrificação necessária. O uso de lubrificante também pode ser necessário, tá tudo bem, sabe? Não é porque você tá com baixa lubrificação, às vezes, que você tem realmente um problema. Às vezes é uma coisa do período menstrual que você tá, do período da vida que você tá. Então, o lubrificante também pode ajudar, né, nessa Não coisas. se ache menos porque você tem que passar no lubrificante, De jeito né? nenhum, de jeito nenhum. Não se ache menos por nada, assim. Cada corpo é um corpo e responde de uma maneira, né? A gente tem que ir atrás do nosso prazer. Qualquer artifício que a gente usar pra ele tá super válido e incrível. Então, sim, se conhecer, se tocar, tentar relaxar, trabalhar esses conceitos de sexo que a gente tem, que a gente vai aí no nosso caminho devagarzinho, mas acho que minha dica seria nesse sentido de só vai pra penetração na hora que teu corpo estiver pronto. Entenda que sexo é mais que penetração. Né? Penetração é um dos recursos sexuais que a gente tem vários outros, e pro corpo feminino, por uma questão anatômica, não é nem uma preferência ou eu que tô inventando aqui. O prazer tá mais na região externa, tá no estímulo da vulva, do clitóris, então é muito importante ter estímulo ali, né? E não é 2 minutos, não é preliminar, é sexo, é um sexo que engloba também outras práticas. Então, essa fica a minha dica, e como a Má falou muito bem, se você tiver alguma coisa recorrente, né, tiver alguma coisa que está chamando a atenção, procurar ajuda, não force você a fazer sexo com dor, porque isso vai fazer um feedback pior no seu corpo e aumentar esses desconfortos. Exato, né? Porque muitas mulheres ainda acabam adoecendo por falta de informação, né? Informação simples, e por vergonha de falar sobre esse assunto, de falar sobre sexo. Pode assistir esse vídeo sozinha, não precisa ter vergonha. Né? Sexo é fonte de prazer, então se você sente algum desconforto na relação, é bom ficar alerta, é bom procurar ajuda, investigar, como foi dito aqui. Obrigada, meninas, foi demais. Obrigada pelo papo. Amei. Também. Muito legal. Qual?